E aí, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Esse é o nosso episódio de número 92. E não, esse vídeo não é um vídeo sensacionalista. Pelo contrário, é um vídeo de alerta. E eu diria para você que é o vídeo mais importante que você vai ver no meu canal esse ano. Pare de gozar antes de 2026. Não sei se vocês lembram, mas alguns dias atrás eu gravei um vídeo dizendo que você deveria parar de gozar antes de 2030. E nesse vídeo eu citei sobre a Agenda 2030, um plano caótico a nível mundial para controlar a multidão, controlar a população inteira. Mas eu vi uma necessidade extremamente urgente e importante. Faltam apenas 2 meses e meio para acabar o ano. 77 dias. 2 números extremamente perfeitos e que pode fazer a diferença. Talvez você não saiba, e é o assunto do vídeo de hoje, é por isso que eu falo para você, fique até o final e você vai entender do que eu estou falando. E você não vai se arrepender de assistir esse vídeo inteiro. 2026 tem uma agenda extremamente importante e perigosa, principalmente para você que é homem. Uma guerra ideológica contra a sua energia sexual e sua energia vital já vai começar. 2026 será o palco de uma anestesia mental, uma anestesia dopaminérgica, uma anestesia de prazer. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então, se você acabou de chegar aqui e você faz parte desses 2%, dessa elite que está desperta, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo 2%. Esse é o nosso lema. Sempre que você chegar em qualquer um de nossos vídeos, a sua saudação é 2% e eu vou saber que você passou por esse vídeo aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um livro chamado 48 Leis do Poder. E uma das leis desse livro me chama totalmente a atenção e ela é um dos embasamentos sempre quando uma elite global quer manipular as massas, ela aplica a lei número 3. Essa lei número 3 consiste na seguinte regra de domínio e de poder: oculte as suas intenções. Sempre que você tiver um plano maquiavélico a nível mundial, o interessante é você ocultar as suas intenções. É chamado de cortina de fumaça, pão e circo, entretenimento, prazer à vontade. Isso simplesmente anestesia a mente humana e faz com que você fique disperso, não sabendo o que vai acontecer e tanto fez como tanto faz, porque você só consegue enxergar o aqui e o agora. E deixa eu falar algo para você, essa elite chamada Matrix, ela sabe que a sua maior fonte de energia masculina está dentro do seu sêmen. Não só masculina, mas feminina. Está dentro da sua energia vital e energia sexual, que é a energia da vida. A mulher tem a capacidade de gerar a vida, de criar todo o ambiente necessário para que uma nova vida surja. E o homem tem o poder da semente, o poder do sêmen, o poder de trazer vitaminas, minerais, nutrientes, hormônios, células, DNA capaz de gerar uma nova vida. A elite sabe disso, então ela simplesmente quer drenar a sua energia vital. E para drenar a sua energia vital, que é a sua energia sexual, simplesmente precisa utilizar os dois extremos, ou o caos absoluto ou o prazer infinito. Primeiro, o caos absoluto. Vamos voltar a 5 anos atrás e recapitule comigo e você vai perceber que tudo faz sentido e que nós simplesmente estamos vivendo um script programado. E nesse vídeo de hoje é um vídeo para te alertar e te tirar de dentro desse script, simplesmente parando de gozar antes de 2026. Voltando 5 anos atrás, 2020, vocês lembram exatamente o que aconteceu nesse ano? O caos extremo. Crise sanitária e humanitária. Pessoas vivendo à beira do caos, pessoas morrendo e todo aquele pandemônio instalado. Simplesmente foi o início para que as pessoas se viciassem em prazer e distração. Imagina comigo, você não pode sair da sua casa, você simplesmente está trancado e dentro de você existe uma energia que quer perpetuar. Automaticamente você se isola e começa a assistir pornografia e se masturba de forma desenfreada, tanto que 2020 foi um ponto inicial e o ponto ápice, aonde os homens mais se afundaram em pornografia e masturbação na história da humanidade, simplesmente porque criou o caos extremo.
te tranca dentro da sua casa e faz com que você precise gastar essa energia sexual, essa força vital, quase que incontrolável, simplesmente através do prazer barato e imediato, pornografia e masturbação. Essa é a primeira forma deles te viciarem e pegarem a sua energia vital, a sua energia sexual. O outro extremo é o que nós estamos prestes a encarar. O prazer absoluto, o êxtase emocional, gozar e ejacular à vontade, com a falsa sensação de que está tudo dando certo, prazer em cima de prazer. E é isso que simplesmente vai acontecer em 2026. Não sei se vocês já analisaram e já observaram que 2026 vai ter feriados de forma recorrente. E feriados prolongados ainda, porque a maioria dos feriados vai ocorrer ali entre segunda-feira e quinta-feira. Isso vai fazer com que prolongue o feriado. Então as pessoas vão simplesmente estar distraídas por conta de vários tipos de prazeres, feriados, festas, fim de semana, luxúria, prazer, ejaculação constante, pornografia, e simplesmente o cérebro vai estar adaptado a essa luxúria desenfreada. Não sei se você sabe também, mas o ano de 2026 vai ser marcado pela Copa do Mundo. Mais uma anestesia, mais um pão e circo, simplesmente para distrair a massa e distrair a multidão. Então teremos feriados recorrentes, nós também teremos a Copa do Mundo e nós teremos também algo que simplesmente drena a energia, drena a atenção e faz com que você viva entre uma das duas polaridades, que é a polaridade de direita ou de esquerda. Ou seja, nós também teremos eleições nacionais. Perceba que o cenário está extremamente preparado para que você simplesmente se vicie, se distraia, drene o seu tempo e drene a sua energia. E eu posso dizer para você, 2026 será igual 2020. Será o ano que marcará uma nova era. 2026 é o script para preparar para o ano de 2030, a Agenda 2030. Inclusive, eu vou deixar fixado aqui embaixo meu livro, e esse livro você não pode demorar para adquiri-lo. Não tente adquirir próximo de 2030, porque você vai ser pego de surpresa. E nesse livro, que se chama Sêmen Sagrado, a última revolta masculina antes da Agenda 2030, eu conto para você detalhadamente o que eu não posso citar aqui nesse vídeo sobre a guerra ideológica contra o seu sêmen e o que eles estão programando para 2030. E 2030 já é o caos instalado, não vai dar mais tempo. 2026 vai ser o start, a anestesia global e mundial, fazendo com que você ejacule milhares de vezes, procure a pornografia milhares de vezes, justamente por conta dessa falsa sensação de que vai estar tudo bem, simplesmente para te pegar de surpresa e te encurralar para o ano e a agenda de 2030. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar para você sobre a importância de você parar de assistir pornografia e de se masturbar. Pare de gozar antes de 2026. Restam apenas 77 dias. E eu poderia dizer para você que esses 77 dias é como se fosse a ponte que vai te tirar da escravidão e vai te colocar no poder absoluto da sua verdadeira liberdade. 77 dias, 2 meses e meio é o tempo necessário para o teu cérebro sofrer um reset mental, um reset emocional, um reset a nível de dopamina, fazer com que o teu cérebro se desvencilhe de todos os malefícios que foram causados pela pornografia, fazer com que você saia dessa anestesia mental, dessa lentidão mental por conta da sua energia drenada pela ejaculação constante e te trazer de volta para o controle, para a racionalidade. Inclusive, eu dou um conselho para você: conforme for passando os dias antes de chegar 2026, assista mais vezes ainda esse vídeo. E quanto mais lúcido, mais limpo tiver o seu corpo e mais profundo e aguçado estiver o teu cérebro, mais vai fazer sentido para você esse vídeo. O primeiro ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026. 2026, o prazer já virou a nova prisão. Não sei se vocês estão percebendo que está ventando bastante. Se tiver um pouco de ruído, continua no vídeo, porque é assim que é a natureza. A gente não consegue contar com a previsibilidade dela. Então, primeiro ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026. 2026, então, já virou a nova prisão. Em 2026, o sistema não vai te prender com grades. Diferentemente daquele extremo que eu falei para vocês em 2020. 2020 nós fomos sim presos em grades.
2026 não haverá grades. A prisão será a nível de dopamina, prazer, luxúria e gozar à vontade. Festas, carnavais adiantados, carnavais no meio do ano, que são, no caso, política, que também é, no caso, a Copa do Mundo, os feriados prolongados. Então você vai ter tempo para ejacular à vontade. E essa vai ser a prisão de 2026. Eles vão te prender com dopamina. Feriados, festas, novas séries, torneios, tudo desenhados para você se sentir livre. Pode anotar, 2026 vai trazer para nós uma falsa sensação de que nós somos livres. Nenhuma lei, nenhuma rigorosidade, tudo simplesmente livre para nós fazermos o que nós quisermos. E enquanto você é mantido sob controle. Quando você goza demais, você entrega ao seu foco, e quem controla o seu foco controla a sua vida. Aonde está o teu foco, está o seu poder de criação e de cocriação. Tudo aquilo que você se concentra, você consegue se materializar e criar através da sua energia sexual, que é chamado de transmutação. Mas quando eles mantêm o seu foco, eles mantêm a sua energia. Drenando a sua energia através da ejaculação constante, vai fazer com que você perca minerais, vitaminas, nutrientes, células, hormônios, DNAs extremamente vitais para o seu sistema cognitivo, para o seu sistema de perpetuação de espécie, para a sua virilidade, para o seu senso de territorialismo e proteção. Simplesmente você fica anestesiado e adormecido. E aí quem controla o seu foco controla a sua vida. Então esse será o seu primeiro ponto, o primeiro ponto de 2026. Segundo ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026. A máquina, quando eu falo máquina eu digo Matrix, quer homens sem energia. Um homem sem energia, ele é simplesmente um homem passivo. É como se um ladrão entrasse na sua casa e você estivesse despreparado. O próprio Cristo trouxe um ensinamento e uma parábola dizendo acerca disso. Se o ladrão chegar de repente na sua casa e você não estiver atento, ele simplesmente vai lá e leva tudo que você tem. Tudo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, sua família, seu futuro, o seu autogoverno e o seu domínio. Então, se você estiver sem energia, os líderes do caos sabem, o homem esgotado é simplesmente um homem obediente. Eles simplesmente vão nos empurrar em 2026 dentro de uma vala, uma enxurrada de prazer e entretenimento que nós simplesmente vamos se tornar mansos e obedientes. A pornografia, o sexo fácil, o entretenimento sem pausa drenam a sua energia vital. Parar de gozar, portanto, é um ato de resistência. Quem retém a sua energia em 2025 vai entrar em 2026 centrado, focado, resistente e desperto. Tudo aquilo que o sistema mais teme. E esse vídeo aqui é simplesmente um vídeo de alerta. Eu sei dos riscos que eu corro ao gravar um vídeo como esse, expondo para vocês escancaradamente o cronograma e como que funciona. Mas eu digo para vocês, confiem em mim, eu sei o que eu estou falando para vocês. 2026, então, você precisa iniciar como um predador, atento, como alguém que realmente sabe o que está acontecendo, de que entende todo esse teatro à nossa volta. Terceiro ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026. 2026 será o ano da ilusão coletiva. Comece a analisar, o cenário já está sendo preparado. Prepare-se para a overdose de distração. Lembra dos tempos antigos, de Roma, Império Romano? Algo chamado pão e circo, entretenimento, colocado um coliseu onde as pessoas ficavam vendo ali leões, guerras, homens se degladiando, aquele pão e circo, todo mundo comemorando, enquanto Roma estava montando uma estratégia de domínio a nível mundial. Nada é diferente nos dias de hoje, a Matrix está totalmente programada para o domínio em massa. Prepare-se para a overdose de distração. Copa do Mundo, eleições, euforia artificial. O mundo inteiro hipnotizado. TikTok, Kawaii, dança daqui, dança de lá, influenciadores daqui, novas músicas com várias ideologias, aquele êxtase emocional simplesmente nos trazendo uma sensação de dormência. O mundo inteiro está sendo hipnotizado pelo espetáculo. Enquanto todos se anestesiam, o verdadeiro jogo será jogado nos bastidores. Economia, poder e manipulação. Só quem estiver sóbrio de dopamina conseguirá enxergar a engenharia por trás do teatro. Será que você chegou a esse ponto de estar desperto?
Comente aí embaixo, Crispim, eu já tenho analisado isso, já estou desperto, estou percebendo que o clima está diferente, os sons estão diferentes, você anda nas ruas, você percebe, as pessoas já estão todas hipnotizadas em suas próprias vidas. Quarto ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026, o controle começa pelo corpo. A elite sabe disso. Dominando o teu corpo, ela domina o seu poder de criar, o seu poder de resistência, o seu poder de observar. Perceba que você é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. O seu espírito é o que te conecta direto a Deus. O teu espírito tem que governar a sua alma, que é a sede das suas emoções. E as suas emoções governam e dominam sobre o seu corpo. A elite dominando o teu corpo, que é o ponto de carnalidade, que é o ponto de sexualidade, de erotização, de luxúria, de promiscuidade, ela simplesmente domina a sua alma e aí ela que governa o seu espírito. Uau, se você entender isso, simplesmente você é uma pessoa desperta, não manipulável. A Agenda 2030 não é apenas política, é bioenergética. E o ano de 2026 vai dar o start para começar tudo isso. Querem controlar a tua biologia, a tua libido, tua rotina, o teu sono e a tua fé. O homem que não domina o seu próprio corpo será facilmente conduzido pelo algoritmo para gozar à vontade antes de 2020, ou melhor, antes de 2030, começando a partir de 2026. E é por isso que eu dou um alerta para você: pare de gozar antes de 2026. Se você parar de gozar antes de 2026, é como se você tomasse de volta o governo da própria carne. É dizer não para todas essas emoções que são invisíveis, colocados pela Matrix para drenar a sua energia. Quando você simplesmente para de gozar, você começa a obter clareza mental, força física, controle absoluto, conexão com Deus. Você se torna uma pessoa simplesmente desperta. É aí aonde os 2% reinam. É aí que a elite se coloca de pé. E é você que está assistindo. O quinto ponto do porquê você precisa parar de gozar antes de 2026. O novo mundo precisa de homens fortes. Eu me coloco aqui como uma oferta, como alguém que está disposto a escancarar a verdade, a ensinar para vocês que a sua maior força está no teu sêmen, na sua ejaculação contida, na sua energia vital reabsorvida e canalizada. Quando o caos começar, só permanecerão de pé os que aprenderam a reter. Ah, como vai fazer falta chegar no meio do caos e lembrar: caramba, o Crispim já estava há anos ensinando. Vários episódios como uma série nos trazendo a lucidez mental, a força física e a motivação. E eu simplesmente desperdicei todo esse tempo. No meio do furacão, é difícil você sobreviver quando você não está preparado. Não apenas sêmen, mas raiva, foco, fé e disciplina. Eles simplesmente querem drenar tudo isso. Parar de gozar antes de 2026 é um treino espiritual estratégico para enfrentar aquilo que vem. O futuro não pertence aos relaxados, pertencem a todos aqueles que são disciplinados. 2020 fizeram um cenário de distração e de caos. 2026 será o ano da falsa paz. E eu paro por aqui e você vai entender. Falsa paz. Então, se eu posso dizer algo para você, enquanto eles se anestesiam, você desperta. Enquanto eles gozam, você retém. E eu finalizo para vocês. 2026 será o ano da distração em massa, mas também o ano da seleção natural dos fortes. Processo de seleção natural, todos aqueles que estiverem preparados e despertos, retendo a sua energia, simplesmente passarão pelo meio desse caos, simplesmente sobrevivendo. Os fracos vão se afogar em dopamina, em pornografia, em masturbação. Os fortes vão dominar no caos. E aí eu pergunto para você, para finalizar esse vídeo: qual lado você vai escolher? O lado dos fracos e distraídos ou dos fortes, despertos, aqueles que dominam? Eu já escolhi o meu lado. Eu escolho ser sóbrio e consciente. Em 2026, enquanto muitos estarão despreparados, distraídos e indo em direção ao inferno, eu caminharei pelo inferno sorrindo, simplesmente porque eu retive a minha energia. Senhores, se vocês chegaram até o final desse vídeo, hoje nós vamos utilizar a palavra-chave como uma saudação,
um brinde à retenção seminal. Então você vai comentar aí embaixo pela retenção. Você vai comentar pela retenção e você vai comentar com algum emoji que representa aquilo que você acredita, aquilo que te traz vitalidade ou motivação. Então coloque aí embaixo pela retenção e coloque algum emoji na frente. E eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo sensacionalista, é simplesmente um vídeo para os 2%, aqueles que de fato estão despertos. Senhores, desperte!